Graças a Deus, amém? Amém. O pastor não fez o teste com os adultos. Eu quero compartilhar nessa noite a palavra do Senhor com vocês. A igreja tem estudado nesse mês o tema voltado à família. E ontem estivemos juntos aqui também, na noite com os casais, no sábado, compartilhando a palavra do Senhor, falando a respeito de valores. Felizmente eu não pude estar aqui, o pastor sabe, nós temos viajado muito nesse mês, estávamos pregando em quase 10 lugares diferentes esse mês e viajando para várias cidades, fomos para o sul, 2 fins de semana seguidos agora também, mas falar sobre família, ouvir sobre família é um tema extremamente importante para nós. Já há uma máxima que diz que quando as famílias são fortes, a igreja é forte. Quando a igreja é forte, a sociedade é forte. E por isso nós precisamos investir nas nossas famílias. E você, estando aqui nessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir o teu coração e deixar o Senhor falar na tua vida. Quem sabe trabalhando alguns detalhes que precisam ser trabalhados ainda na tua vida familiar. Quem sabe você poderia contar um testemunho aqui dizendo: eu tenho uma família fantástica, tudo está muito ajustado, caminhando de uma maneira muito boa, mas ainda assim, muito sinceramente, você falando isso, tenho certeza que alguma coisa você teria que dizer: olha, eu preciso ainda ajustar algumas situações. Você, quem sabe, está aqui também nessa noite, alguém, quem sabe aqui, que está numa situação que jamais poderia dizer isso. Quem sabe a tua casa, a tua família se encontra como uma casa em ruínas. Uma casa em ruínas. Mas eu queria falar para vocês, se alguém aqui nessa noite se encontra assim, Deus é o maior construtor que pode existir. Certa vez Deus construiu a terra, o mundo, todas as coisas em apenas 6 dias. Imagina a tua família. Deus é todo poderoso e pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Amém? Eu gostaria de ler com vocês nessa noite, queridos. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu quero ler 2 parábolas com vocês, parábolas de Jesus, parábolas muito curtas que falam sobre o mesmo assunto. Eu creio que Jesus queria que nós compreendêssemos bem o que ele queria dizer. Ele repete quase a mesma temática nessas 2 parábolas. O versículo é o versículo 44, que é a primeira parábola que Jesus compartilha aqui dentro desses versículos que eu quero ler com vocês, porque há várias parábolas somente nesse capítulo, mas das 2 que eu quero ler, versículo 44 contém uma, e versículo 45 e 46 contém outra parábola. Mateus 13, 44 e 46. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: espera só mais um pouquinho. Ninguém disse, então vou ler. Mateus capítulo 13, Jesus está falando aqui várias parábolas, e ele diz no versículo 44 o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus continua dizendo então: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Você pode sentar mesmo, inclinar um pouquinho a sua fronte. Vamos orar mais uma vez. Nosso coração transborda de alegria sempre em tua presença. Que teu Espírito Santo está aqui, não nos abandona. Mas, Senhor Deus, está neste lugar para ministrar ao nosso coração, porque boas coisas tens para nós. Ó Pai, nós queremos pedir que transformes nosso coração em terra boa, receptiva à tua palavra. Receptivo, Senhor Deus, a tua palavra, que ela venha ministrar em nosso coração e que nós venhamos ser praticantes dela. Em nome de Jesus, nos humilhamos diante do teu trono.
Amém. Amém. Os irmãos, Jesus, olhando para esse texto, quando eu vejo aqui essas palavras, na verdade, todo o contexto aqui fala, Jesus, ele trata a respeito do reino de Deus, reino dos céus, fala a respeito da nossa salvação, fala a respeito de nós estarmos aqui, fala a respeito da nossa eternidade. E aí Jesus, ele fala a respeito dessa temática, mas há uma palavra que nós podemos encontrar aqui nesse texto de uma maneira implícita, de uma maneira oculta, mas que nos leva a refletir o que Jesus quer dizer sobre o reino de Deus, reino dos céus. E quando nós olhamos para essa palavra também, essa palavra é uma palavra que faz parte da temática nesses dias, nesse mês, sobre a família, sobre o que foi falado aqui neste lugar, nesses domingos, e também aquilo que nós compartilhamos ontem à noite aqui também. É valor, valores. Jesus está falando aqui sobre valores, e Jesus faz uma comparação. Ele está dizendo o seguinte, ele conta essa história e diz, olha, havia um certo homem que ele acha um tesouro, ele acha algo extremamente importante. Olha o que Jesus está dizendo. Esse homem achou algo extremamente importante. Isso era tão importante, mas tão importante, que aquilo que ele antes achava que era importante, deixa de ser importante. Você entende isso? Aquilo que antes para ele era importante, deixa de ser importante diante daquilo que ele acha, a tal ponto que ele vende tudo que ele tem, porque tudo que ele tem é muito menos importante do que aquilo que ele achou. E Jesus está falando de reino de Deus aqui, e ele fala exatamente isso. Olha, você pode ter coisas importantes, você pode viver no contexto de realidades importantes. O que você tem que é importante? Você tem muita coisa importante, não é verdade? Por exemplo, quem sabe você diz, olha, eu tenho uma faculdade, isso é importante. Talvez você diga, eu tenho um carro, isso é importante para você. A tua casa, quem sabe, é importante para você. E quem sabe você diga assim, para mim, extremamente importante é a minha família. Agora, quando nós achamos o reino de Deus, dentro dessa visão, porque nós somos achados por Jesus Cristo, e quando nós descobrimos a salvação, nós passamos a compreender que tudo que é importante para nós é menos importante do que a eternidade, do que a salvação, do que o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Porque tudo que você consegue ver, tudo que você consegue apalpar, tudo que você consegue enxergar em torno de você, tudo isso vai passar. Mas as coisas de Deus, a eternidade, é exatamente a eternidade, porque nunca passará. Porque um dia, tudo que você convive e tudo o que faz parte do teu ser, vai passar, querido. Mas as coisas de Deus jamais passarão, são eternas. A nossa salvação está acima de todas as coisas, por isso, aquilo que é importante, diante das coisas de Deus, é muito menos importante, por mais importante que seja. É uma questão de valores. Agora, eu não quero falar sobre o reino de Deus hoje exatamente, embora que isso faz parte do reino de Deus. Nossa temática é família. E quando nós olhamos para as coisas da terra, queridos, precisamos compreender, agora, olhando, deixando de lado no sentido de assunto apenas, a questão da eternidade, a questão da salvação, e olhando o contexto da vida aqui, daquilo que realmente é concreto, que nós olhamos, que nós apalpamos, que fazem parte da nossa circunstância, o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Ontem nós falamos bastante sobre isso, sobre a questão de valores. O que tem mais valor para nós? Porque nós precisamos compreender, e ontem eu falei sobre isso, que quando nós dizemos que algo é importante, o que vale mais não é exatamente o que nós falamos, embora que isso é importante também, mas é aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos é muito diferente do que aquilo que nós fazemos.
Nós dizemos que amamos Deus, mas nós não queremos ficar muito junto de Deus. Nós não queremos ter intimidade com Deus. Nós não temos tempo de nos relacionarmos com Deus. E aí, aquele que conhece o nosso coração sabe se nós realmente o amamos. Como está ali em João, no Evangelho, capítulo 21, a partir do versículo 15, esse diálogo fantástico de Jesus com Pedro, onde Jesus pergunta para Pedro, olha para Pedro, olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, claro que eu te amo. Mas Jesus, de uma maneira enigmática, pergunta a segunda vez, dizendo: tu me amas, Pedro? E Jesus responde para ele dizendo: Senhor, claro que eu te amo. Então, tanto ele diz, como nós muitas vezes dizemos, através de canções, através de irmos à igreja, ou através de compartilharmos com alguém, onde nós dizemos: Jesus, tu és a coisa mais importante para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz algo extremamente desafiador para nós. Pedro fala algo fantástico. Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Até que ponto nós temos essa coragem de dizer isso para o Senhor? Senhor, tu sabes o que há realmente dentro do meu coração. Tu sabes o que vai além das minhas palavras, das minhas expressões orais. Tu sabes o que tem aqui dentro, a maneira como eu me porto fora das quatro paredes do templo. Tu sabes como eu falo, a maneira, as palavras que eu uso fora das canções. Tu sabes o que eu realmente sinto, quais são as minhas prioridades, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho, o que eu sinto quando eu estou absolutamente sozinho e não preciso mais, muitas vezes, figurar, muitas vezes demonstrar para os outros, quando eu tiro as máscaras. Tu sabes quem eu sou por dentro, porque tu conheces todas as coisas, sabe quem eu sou por fora e sabes quem eu sou por dentro. Pedro diz: tu sabes que eu te amo. E Jesus sabia que Pedro o amava, apesar do que havia acontecido com ele alguns dias atrás, quando Pedro nega Jesus. E Jesus o confronta, mas Jesus sabe que Pedro ama ele. E Jesus sabe que quando você ou eu, quando nós dizemos que amamos ele, se realmente o amamos. Queridos, Deus conhece todas as coisas. E por isso eu digo, nós muitas vezes falamos algo e agimos diferente. E aí, falando sobre família, muitas vezes não é diferente. Nós dizemos que, e ontem eu comentei isso, se nós fizéssemos uma entrevista e perguntássemos para a maioria das pessoas, inclusive, que não são crentes no Senhor Jesus Cristo, a maioria das pessoas, e quanto mais dentro da igreja, nós disséssemos o seguinte, perguntássemos o seguinte: o que é mais importante para você? A maioria das pessoas, quase que absolutas, diria que é a família. A questão é, os nossos atos, as nossas atitudes demonstram que essa é uma realidade. O que é mais importante para nós? E quando nós falamos, queridos, de valores, quando nós falamos o que é mais importante, e nós dizemos que o nosso tesouro, o que deve ter mais valor para nós, acima do nosso trabalho, acima dos nossos estudos, acima das coisas materiais, nós dizemos que é a família. Há algo que dentro da família é extremamente importante, que pode ser definido com uma palavra também: é o amor. Porque se há algo que precisa fazer parte do nosso ser em todas as áreas, é o amor. Amém. O amor é a essência de todas as coisas. O amor é a palavra que faz parte da maioria das canções, da maioria das sociedades. Elas vão sempre dizer que o amor é mais importante. E quando nós pensamos em termos gerais, nós vamos dizer: o amor é o centro, porque foi por amor que Jesus, o Cristo, se entregou por nós. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho por mim e por você, por um motivo, porque Ele
nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é uma das essências de Deus. João, o evangelista, ele fala sobre isso. Ele diz: Deus é amor. A essência do amor está em Deus. O que faz com que nós sejamos salvos é o amor que Deus sente por nós. E aí nós precisamos entender que se há um fruto que nós precisamos produzir, devemos, faz parte da nossa essência, é o amor. É o amor. Eu gosto muito de João 15, porque eu considero João 15, o Evangelho de João capítulo 15, como um grande retrato do reino de Deus. Aqui o texto fala de reino de Deus. Jesus, ele pinta um quadro interessante, dizendo como é a dinâmica do reino. Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. E aí Jesus vai dizendo o que aconteceu. Ele diz: meu pai, ele plantou Jesus aqui nessa terra. E aí ele vai falando como isso funciona. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e eu em vós. Ele está falando de permanência. E ele compara então o reino de Deus a uma videira, a um pé de uvas, se podemos usar essa expressão de uma maneira mais simples. E aí ele diz, Jesus, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele fala sobre ramos diferentes. Dentro do reino há ramos diferentes. E ele diz: há ramos que produzem fruto, e aquele que produz, ele vai continuando no capítulo 15, ele diz: meu pai, que é o agricultor, o limpa. Para quê? Com o objetivo, para que produza mais frutos ainda. E aí Jesus fala de um outro tipo de ramo. Ele diz que há ramos também na videira que não produzem frutos, e esse ramo é cortado e queimado. E aí, quando eu penso em videira, eu acho interessante o exemplo que Jesus usa. Porque se Jesus usasse outras árvores frutíferas, nós poderíamos dizer que a árvore pode produzir ou pode servir para outras coisas. Agora, a videira, ela só tem uma finalidade: produzir frutos. Você nunca vai ver uma casa construída com tábuas de ramo de videira. Ah, eu tenho os móveis lá em casa de madeira. Que madeira que é? Ah, é de ramo de videira. Ah, vou fazer um churrasco, eu comprei um carvão muito bom. De que carvão é esse aqui? É de ramo de videira. O ramo de videira, ele não serve para mais nada além de produzir frutos. Aí eu concluo o seguinte: se nós cristãos não produzirmos fruto, e a essência do fruto que nós devemos produzir o amor, ou seja, um cristão que não ama, não serve mais para nada. Porque a essência da nossa vida cristã é o amor. Tanto que Paulo, ele escreve esse fantástico capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo que ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dou aos pobres, olha que atitude fantástica, olha que ações. Ele diz: mas não tiver amor, isso não vale nada. Ele é como um sino que apenas faz barulho, que chama atenção, mas não há essência. Ou seja, as minhas motivações dentro da igreja, aquilo que eu faço, precisa ser por amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, amar o meu próximo e querer que ele seja edificado pela palavra, ou alguém que precisa, eu amo ele de tal maneira que eu quero que ele conheça Jesus, que ele não passe a eternidade no inferno. Meu amor por aqueles que estão perdidos, é isso que precisa motivar minhas ações, dentro e fora do tempo. É o amor, a essência. Amém, Jesus. Dentro da família não é diferente. Se não houver amor, se o amor não existir, se nós não cultivarmos o amor que Deus colocou, as nossas famílias, elas serão presas extremamente fáceis ao inimigo. Por isso que as minhas ações precisam ser ações que demonstram amor. E uma das questões assim que eu ouvi
O pastor Itamar, um dia compartilhando, e tenho pensado muitas vezes sobre isso, e inclusive essa é uma questão muito de cultura, né? Porque nós latinos somos muito emotivos, né? E aí nós gostamos de abraçar, nós falamos alto, e quando é muito diferente, por exemplo, se nós compararmos com os europeus, que nós são mais frios, e aí nós confundimos tudo isso com emoções, e nós achamos que amor também é emoção, só emoção. Achamos que é sentimento, mas amor é um verbo. Amor está relacionado em ações. Eu não posso dizer que eu amo se eu não demonstro que eu amo. Se você vai para 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor e fala sobre esse texto, ele inicia dessa maneira, como eu já falei antes, falando a respeito daqueles que agem, mas não têm amor. Paulo, ele continua falando a respeito de ações que o amor não tem e ações que o amor tem. Ele diz: olha, o amor não se ufana, não se irrita, que o amor não sofre injustiça, e ele vai falando, e ele vai usando verbos, porque amar é um verbo, amor são ações. Não tem como eu dizer que eu amo a minha esposa se eu sou estúpido com ela. Não tem como eu dizer que eu amo os meus filhos se eu não dedico tempo aos meus filhos. Não tem como eu dizer que eu amo meu esposo se eu desrespeito meu esposo na frente das outras pessoas. Se eu amo, eu preciso mostrar. Se eu amo, eu preciso dedicar tempo. Se eu amo, eu quero estar junto. Se eu amo, eu quero me relacionar. E aí nós temos que nos perguntar realmente se nós amamos a tal ponto, se o amor é tão intenso dentro das nossas famílias como nós queríamos que fosse, ou até pensamos que é. Se talvez nosso amor não é muito mais ao dinheiro, se nosso amor não é muito mais a nós mesmos, porque esse é um grande problema, queridos, que nós vivemos o tempo todo. Essa é uma questão muito do homem natural, que o eu permaneça, que eu cresça, e que o Senhor diminua e todas as outras coisas diminuam. Contrário do que João Batista disse, né? Para que ele cresça e que eu diminua. Isso é contrário à nossa humanidade. Porque nós vivemos num tempo, queridos, que todos querem ser aplaudidos. E se não houver aplausos, nada vale. Se meu nome não for mencionado na igreja, se meu nome não estiver registrado, se eu não for aplaudido, se eu não for elogiado, isso é o combustível que me leva a fazer as coisas. Muitas vezes, eu estou dizendo para a maioria, ou para uma boa parte das pessoas, e eu espero que ninguém tenha essa força motriz, que ninguém tenha essa combustão, mas a maioria das pessoas no mundo são assim, e essa influência muitas vezes chega na igreja. Eu só vou fazer se reconhecerem o meu nome, e Jesus vem contra tudo isso. Ele diz: exalte-se a si mesmo e sente no trono. Nada disso, né? Negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga. Isso é contra, queridos, os nossos próprios sentimentos. Isso é contra a nossa natureza. Essa batalha é uma batalha diária o tempo todo. E quando nós casamos não é diferente. Você pergunta para as pessoas: o que você pensa sobre o casamento? As pessoas dizem: eu quero casar porque eu quero ser feliz. E queridos, esse é um grande erro, porque nós jamais devemos casar para ser felizes. Nós devemos casar para fazer o outro feliz. E se eu caso com essa visão de fazer a minha esposa feliz, e se ela casa com a visão de me fazer feliz, ambos seremos felizes. Agora, o grande problema muitas vezes é que as pessoas, elas querem, quando casam, que o outro mude, que o outro se adapte, que o outro me faça feliz, que o outro me sirva, mas eu não quero servir. E Jesus, eu já falei aqui sobre esse texto, nos traz um ensinamento muito profundo
naquele dia lá no cenáculo, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele fala que o mestre, servindo aos servos esse ensinamento, o que sobra para nós. Queridos, nós precisamos servir uns aos outros, mas nós queremos que os outros nos sirvam. Nós queremos, dentro da família, que os aplausos sejam para nós, que as glórias sejam para nós. Nós queremos isso para a igreja. E quando nós temos essa atitude egocêntrica, humana, aí nós padecemos como família, aí nós padecemos como casal, quando nós não demonstramos nas atitudes que nós realmente amamos, quando nós não verbalizamos no sentido de ação aquilo que nós verbalizamos no sentido de palavras. O quanto nós realmente temos demonstrado amor dentro da nossa família. Quanto tempo você passa com teus filhos? A família realmente é mais importante para você? Perguntas que nós temos que nos fazer. A minha família realmente é mais importante para mim? Mas é mesmo? Aí eu vou lá no termômetro e dou uma olhada. Eu olho para as prioridades. Eu olho para a minha lista de prioridades de vida. Tempo, energias, o que eu desprendo para a minha família e quanto eu desprendo para tantas outras coisas. Há pessoas que estão terceirizando tudo. Essa expressão, né? Terceirizar é uma coisa hoje muito capitalista, muito empresarial, mas nós fazemos isso, queridos, na nossa vida. Nós terceirizamos a oração. Pastor, ora para mim, pastor. Nós terceirizamos o ID de Jesus. Nós estamos pagando o salário do pastor. O pastor tem que evangelizar. Nós terceirizamos o cuidado dos nossos filhos. Colocamos eles nas mãos das escolas, das babás, das avós, de todo mundo. Geramos filhos, parimos filhos para que outros cuidem. Terceirizamos tudo. Não nos comprometemos com a profundidade que nós deveríamos nos comprometer, porque na verdade aquilo que nós falamos muitas vezes está muito distante daquilo que nós fazemos. O que é importante para você? Este homem no texto achou um grande tesouro, e ele entendeu que esse tesouro era precioso. Ele vende tudo que tem e compra aquele campo. O outro vende tudo que tem e compra aquela pérola, porque ele entende o valor da pérola, porque ele entende o valor do tesouro. Você entende o valor de Deus na tua vida? Amém? Você entende o valor da família para você? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu gostaria de não orar com vocês. Quero chamar o pastor Léo, o pastor da igreja, e que tem trabalhado nesse mês de uma maneira forte, tanto nos cultos de domingo, como eu sei também nas quintas, em oração, pelas famílias. Eu sei que o pastor se preocupa em extremo com as famílias e conhece as famílias. Queria que você fechasse os teus olhos e colocasse a tua família na presença do Senhor. Nós vamos orar. Amém. Queria fazer um desafio para você, crente, cristão, que já serve a Deus e quem sabe até bastante envolvido, a vender tudo que você faz, tudo que você faz para Deus. Se você é um pregador, você vai deixar todas as suas pregações, um tocador, todas as suas canções. Se você dirige, se você ensina, se você serve, se você limpa a igreja, você vai dizer assim: vou vender tudo isso, eu dispenso tudo isso, para em primeiro lugar fazer aquilo que a Bíblia diz, governar em primeiro lugar a minha família. É o requisito do Senhor para nós.
E Deus ministrou muito nesse mês, nesse sentido. O pastor Marcos, quando esteve conosco lá em Botucatu, falou muito de um posicionamento que nós precisamos ter com as nossas famílias. Eu creio que é o Espírito Santo que tem ministrado conosco, tem falado com as nossas vidas. Quem sabe a gente precisa tomar uma posição com a nossa vida familiar, para que possamos servir a Deus melhor, que eu sei que é o seu desejo, e é o meu também. Mas nós não podemos jogar a nossa família no chão, no lixo, viver relaxadamente dentro da nossa casa e querer ficar fazendo as coisas para Deus. Deus não se agrada disso. Você tem defeitos como eu tenho defeitos, você tem falhas, tem fraquezas como eu tenho, e Deus é poderoso e maravilhoso para tratar as nossas vidas e nos ajudar a tomar essa postura de valorizar em primeiro lugar a nossa casa, a nossa família. Assusta quando eu vejo pessoas com tantos talentos e querendo servir a Deus, mas a vida conjugal não pode mexer, não pode falar. Os encontrinhos que nós fazemos com os casamentos, com os casais, não tem aquela frequência que deveria ter. Quem sabe nós devemos colocar como requisito para qualquer pessoa que serve na igreja. O que vocês acham disso? Deixa Deus falar no seu coração. Eu imagino que Deus não vai se agradar das minhas atitudes, dos meus serviços, se eu não quiser cuidar do meu casamento. Ou será que Ele vai se agradar? Não apenas como casal, mas como pai também, como mãe, de nos preocupar no ensino, em tudo que está sendo feito com o ministério infantil, com a atividade com as crianças, os adolescentes, os jovens, os nossos filhos, tomar uma postura também com os nossos filhos, de amá-los. Mas muitas vezes nós trocamos. Eu preciso tocar, não posso levar meu filho na igreja que vai ter uma atividade com as crianças. Não. O que Deus tem falado todo esse mês é que é o contrário. Ah, eu não sou casado, eu não tenho filho. Mas você é um filho. E a nossa atitude como filho? A Bíblia diz honrar os nossos pais. Eu vivi toda a minha vida, toda a minha adolescência desrespeitando os meus pais. E em Cristo eu aprendi o valor que eu deveria dar aos meus pais. Nós somos filhos. Como nós estamos lidando com os nossos pais? Eu sei, muitas vezes na adolescência, na juventude, temos fases diferentes, mas você é um servo e uma serva de Deus. Você é um adolescente, você é uma criança, um pré-adolescente, um jovem ou um adulto, mas você é um servo do Senhor. Então nós vamos viver como para o Senhor, honrar os nossos pais, respeitá-los, obedecê-los, andar com eles. Se você também é uma pessoa que quer casar, ou que já namora, a nossa postura também no nosso namoro, nas nossas escolhas para um casamento, isso também envolve a nossa vida. Como nós estamos buscando, que valor nós estamos dando a isso? Se você está aqui conosco nesse primeiro dia, ou participou de outros domingos, o que é que Deus tem falado no seu coração? Qual o tesouro mais forte? Você entende que a sua vida como pessoa, e naturalmente em família, se você não está sozinho, você está dentro de uma família, a sua vida vale mais do que todas as outras coisas. Você entende isso? Vale mais do que todas as atividades, que todos os talentos que Deus também te deu e me deu também. Então Deus se preocupa em primeiro lugar com a nossa vida. Muitas vezes vai nos faltar a voz para pregar, mas a minha vida não pode estar fora do altar de Deus, como o pastor Cléo ministrou ontem à noite com a gente. Muitas vezes vai me faltar ânimo para servir a Deus, mas a minha vida não pode estar irregular na presença de Deus na minha vida familiar. Muitas vezes eu estarei triste, me faltará alegria, mas a minha vida não poderá estar irregular diante do Senhor.
Muitas vezes não haverá os instrumentos que nos ajude a celebrar, mas a minha vida não pode estar irregular diante do Senhor. Muitas vezes podemos não ter um carro que nos leve à igreja, um ônibus, a van, a Kombi que nos busca, mas a minha vida não pode faltar o desejo de estar diante de Deus. Feche os teus olhos onde você está. Você que é casado, gostaria que você orasse com sua esposa. Sei que às vezes estamos distantes. Esse é o último domingo desse mês, e eu sei que Deus quer ministrar fortemente no nosso coração. Nós não vamos perder essa oportunidade. Você que é filho, deixa Deus falar no seu coração nessa noite. Irmãos, aquilo que você vê que ainda falta, esforce-se para melhorar. Não viva criticando, sabe, aquela coisa, só fala, só joga para baixo. Espere em Deus, calma que Deus vai prover. Faça a sua parte, coloque-se na presença dEle. Feche os teus olhos onde você está, e Deus conhece o nosso coração. Às vezes a atitude física exterior pode não estar sendo aquilo que está no nosso interior. Nós não somos religiosos, nós não precisamos disso. Presente a sua vida diante de Deus nessa noite. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu desejo de casar, pelo seu namoro. Ore pelos seus pais, pela sua família. Se você mora com o seu tio, pelo seu tio, pela família com quem você mora. Fale baixinho com o Senhor aí no seu lugar. Deixa Deus ministrar. Deixa Deus te iluminar, falar na sua mente, te mostrar coisas que você precisa se posicionar e valorizar.